você pensar bem, meditar bem, você vai entender, vai descobrir, perceber, acho que essa é a palavra mais adequada, você vai perceber que todo o reino de Deus se move por um único princípio, que é o princípio da autoridade e submissão, né? Então, existe uma hierarquia de comando. O próprio Jesus disse, o Pai é maior do que eu. E a própria escatologia ensina que quando o Senhor Jesus completar todo o ciclo de redenção, né? Porque a redenção, ela vem por ciclo, né? Primeiro Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, deixou a igreja, depois ele arrebata a igreja, leva a igreja, depois volta, estabelece o milênio, termina o milênio, o diabo vai ser solto, depois do milênio, tem aquele período de angústia do inimigo para destruir as nações, depois o Senhor pega o diabo, lança no lago de fogo, e aí encerra-se o período de redenção, o período da obra de Cristo, o período da humanidade, e o Senhor cria um novo céu e uma nova terra, né? E daí para frente não temos mais nenhuma informação, exceto essa frase, que o Senhor criará um novo céu e uma nova terra. Então, todo o reino de Deus, até mesmo no céu, está edificado, fundamentado sobre o princípio da autoridade e submissão. A autoridade só tem valor quando existe submissão. A autoridade, ela está sempre lá. Mas se não houver submissão, naturalmente a autoridade perde o seu valor. Não perde a autoridade, mas perde a sua função. Como é que você pode exercer autoridade sobre alguém que não admite se submeter a você? Não é? A importância da autoridade está na submissão. Na Trindade, como eu disse, o Pai é a autoridade máxima. E o que exerce autoridade, aqui está um ponto muito importante, porque quando se fala em autoridade, se fala de autoridades legalmente constituídas, né? Constituídas. Então, o que exerce autoridade não é maior do que o que se submete à autoridade. Quem exerce autoridade, falando de liderança da igreja, de liderança da família, tal, né? Quem exerce autoridade deve fazer por dois motivos. O primeiro motivo é para o avanço do reino de Deus, né? E o segundo motivo é para o bem daquele sobre quem ele exerce autoridade. O que obedece só tem que fazer o que foi mandado. E o que tem autoridade tem que saber o que vai mandar e assumir a responsabilidade pelo feito. Por exemplo, um pai que não assume a responsabilidade pela casa e pelos filhos não tem autoridade sobre sobre a sua casa. Ele perde a autoridade. Ele é uma autoridade que sem voz. O que ele fala não é ouvido, não é respeitado, né? Não está certo isso, claro que não, né? Nem da parte dele, nem da parte de quem deve se submeter. Mas a autoridade, ela fica sem efeito, porque ela não exerce o seu papel, tá? Ela não exerce o seu objetivo. Outro exemplo, se o patrão não assume a sua responsabilidade pela sua empresa, ele perde autoridade sobre os empregados, né?
Há dois textos na Bíblia que eu não vou ler, só vou citar para fundamentar esse início do nosso estudo. O primeiro eu já li, Romanos 13, versículos de 1 a 7. E o segundo texto é Isaías, capítulo 12, 14, que versículo 14, eu digo, versos 12 a 14. Vou repetir, Isaías, capítulo 14, versos de 12 até o 14. Ali em Isaías, o profeta está falando sobre um rei terreno, rei de Tiro, etc. Mas a mensagem, ela traz uma revelação do que aconteceu no céu, quando ali que nós encontramos a expressão, né? Lúcifer, que é o anjo de luz. Quando Satanás era Lúcifer, hoje a gente chama Satanás de Lúcifer, mas na verdade ele era Lúcifer antes. Ele era um anjo de luz. O que aconteceu ali? Não houve uma desobediência à autoridade do Senhor. Não. Se tivesse havido lá no céu, entre os anjos, veja só, dentro do céu, imagina aqui na terra como uma coisa feia. Se lá dentro do céu, o Lúcifer, o anjo de luz, com os seus comandados, né, milhões e milhões de anjos debaixo da autoridade dele, estudos bíblicos, teológicos têm apontado que ele talvez ocupasse lá a quarta posição na hierarquia celeste. Então veja só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que o Filho ainda não havia sido manifestado, não, Jesus não tinha vindo, mas ele já existia lá no seio do Pai, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, textos que nos mostram que a presença do Filho e a presença do Pai e do Espírito estavam ali. Então, estudos teológicos apontam que provavelmente o Satanás, o Lúcifer, ocupasse assim a quarta posição. Se no exercício do seu ministério no céu, isso pode soar esquisito para alguns crentes, mas é assim mesmo, né? No céu nós vamos exercer um ministério, nós vamos trabalhar no céu com muito prazer, né? Nós vamos, por exemplo, ser adoradores do Senhor por toda a eternidade. Glória a Vamos Deus. servir o Senhor para toda a eternidade, né? Então, se no seu trabalho lá no céu, no seu serviço lá no céu, ele tivesse desobedecido a Deus em alguma coisa e tivesse reconhecido o seu erro, né? Com certeza ele teria sido perdoado, né? Mas não. Ele logo pôs em dúvida a autoridade do Pai, a autoridade de Deus, Pai para nós, né? Porque o diabo, Deus nunca foi pai. Deus não é pai para nenhum anjo, nem mesmo aqueles que estão agora. Ele é criador. Deus só é pai. Ele tinha um unigênito filho, Jesus. Agora, nós fomos adotados na família, não é? Mas não, ele logo quis ocupar o lugar de Deus. Ele se levantou contra a autoridade. Está entendendo? Esse é o princípio que nós precisamos entender. Quando alguém se levanta contra uma autoridade constituída, esse pecado, esse levante contra a autoridade, chama-se rebelião. Mas quando alguém apenas desobedece a um comando, né, e reconhece que desobedeceu, esse é o pecado que tem perdão, né? E precisamos entender essa questão. Então, lá Isaías fala sobre isso. E Romanos vem o apóstolo Paulo falando que toda autoridade é constituída por Deus,
né? Amém. Eu tenho muitas coisas para dizer, mas vamos lá. Jesus veio ao mundo debaixo da autoridade de Deus. E um centurião viu isso e reconheceu. Está em Mateus 8, capítulo 8 de Mateus, versos 5 a 13. Olha que coisa interessante. Esse centurião, ele chegou-se a Jesus e disse: Senhor, mestre, o meu servo está terrivelmente enfermo. O Senhor Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião, em vez de dizer: ok, eu aguardo o Senhor terminar a sua palestra e vamos comigo. Não, ele disse: não, mestre. Basta uma palavra tua que o meu servo será curado. Agora vem a palavra-chave, pastor. Ele diz assim: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Esse Amém. também significa que ele, como ele mesmo disse, era uma autoridade que estava debaixo de uma autoridade. E quando aquela autoridade dava uma ordem para ele, ele obedecia às ordens. Assim como ele, como autoridade, debaixo de autoridade, quando dava uma ordem para o soldado também obedecia. E esse também significa também que ele olhou para Jesus e disse, deve ter pensado, este homem não está expulsando esses demônios por si só. Ele não está curando essas pessoas por si só. Ele deve estar debaixo de alguma autoridade. Então ele reconheceu a autoridade de Jesus, porque ele percebeu que Jesus estava debaixo de uma outra autoridade. Então, por isso ele disse, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu, como tu, Jesus, eu, como tu, também sou homem sujeito à autoridade. Eu me submeto à tua autoridade. Só dá uma palavra aqui que esse soldado humilde vai obedecer e eu vou levar a palavra para o meu servo e ele será curado. Olha a resposta de Jesus. Jesus diz assim, ó, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então veja só, Jesus mediu o grau de fé pelo grau de submissão daquele soldado. Né? Amém. Caminhando, nós temos outros exemplos. Todo o reino de Deus está seguro, firmado pela autoridade de Deus. O interessante é que em Gênesis capítulo 1, verso 3, o Senhor libera uma palavra de autoridade e ele dá uma ordem. Ele diz assim, haja luz. Essa é uma palavra de ordem. Haja luz. Quando aquele que tem autoridade dá uma ordem, não pode suceder outra coisa senão o cumprimento daquela ordem, né? Existe até uma expressão que o desejo do rei, uma ordem, né? Quando Davi, no seu leito, inspirou e disse, quem me dera beber da água da fonte que está junto a Belém, né? Aqueles homens valentes ouviram aquilo e pegaram suas espadas e romperam em meio aos inimigos e foram e tiraram água lá da fonte junto a Belém, trouxeram para Davi e disse, está aqui meu senhor. Davi, quando viu aquilo, deve ter pensado, eu não deveria ter dito isso. Essa água é preço de sangue, não sou digno de beber essa água. E derramou a sua água perante o Senhor, né? Então veja o poder da autoridade liberada na palavra. Quando o Senhor diz, haja luz, saia de onde sair, essa luz vai ter que aparecer. Tá entendendo? Aí lá em Hebreus também, Hebreus 1:3, Gênesis 1:3, Hebreus 1:3, está escrito que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Olha que coisa linda, né? E a palavra nos ensina que ele deu ordem às ondas, amém, para que não ultrapassassem aquele limite. E até hoje você vê as ondas obedecendo e quebrando
misteriosamente vem com aquela força, parece que é como se fosse invadir a cidade ou derrubar as pessoas que estão próximas. Daqui a pouco ela se quebra e se amansa, porque lá atrás existe um comando que foi dado, né? Então, o poder de comandar, o poder da autoridade. Agora, o reino espiritual, ele é mais legal do que o reino material. Nele não há corrupção. Não pode existir o resistir se não houver o sujeitar. Eu estou citando 1 Pedro 5, de 5 a 9, Tiago 4, de 6 a 7. Vou resumir o texto, que é o seguinte. Tem gente que diz assim, já vi muitos pregadores dizerem isso, muitos crentes. Irmãos, está escrito, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós encontramos 7 homens, filhos de Sevas, lá em Atos, que resistiram o diabo e tiveram que fugir do diabo. Lembra disso? O diabo os espancou e feridos fugiram. Por quê? Porque eles esperavam que acontecesse, não estou dizendo que realmente esperavam, uma figura de linguagem, né? Certo. O que alguns crentes esperam hoje. Resista ao diabo que ele vai fugir. Não, não. Olha, o texto diz assim, que temos que nos sujeitar a Deus. Primeiro que lá em Pedro, 1 Pedro 5, fala de humildade, fala de servir, fala especialmente aos jovens. Por que aos jovens? Porque o jovem, ele tem muita facilidade para se rebelar. O jovem, ele é instável, ele pode ser totalmente obediente aqui e daqui a pouco se levantar com rebeldia. Então, o texto de 1 Pedro 5 é endereçado aos jovens e Tiago a todos. Aí diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, não existe o resistir se não houver o sujeitar. É muito importante. Há 2 tipos de pessoas, os que obedecem e os que não obedecem. Adão morreu por desobedecer. Jesus morreu por obedecer. E Satanás foi expulso do céu por rebelar-se. Então veja a diferença. Adão morreu porque desobedeceu. Jesus morreu porque obedeceu, para cumprir a nossa desobediência. Ele morreu para pagar pela nossa desobediência. Agora, o diabo foi expulso por rebelião. Agora, por que Deus não perdoa o diabo? Sabe por quê? Por que Deus teve que expulsar o Lúcifer com todos aqueles que preferiram ficar do lado dele? Por que Deus, que é tão amor e misericordioso, não perdoou? Sabe por quê? Porque o rebelde nunca acha que ele está errado. O rebelde nunca se arrepende. O rebelde morre dizendo que quem está errado é você. Ele é que está certo. O rebelde jamais vai dizer assim, olha, eu confesso que eu me rebelei contra ti, peço perdão, não vou fazer mais, vou deixar esse negócio para trás. Não, o rebelde não faz isso. Se alguém taxado de rebelde se arrepender, é porque o seu ato não chegou a ser, não entrou na condição de rebelião, na classificação de rebelião. Está me entendendo? Porque o rebelde nunca se arrepende. Por isso que o diabo nunca vai ter perdão. Ele vai estar no lago de fogo para todo sempre, por toda a eternidade, achando que Deus é injusto. Deus lançou ele lá porque Deus é injusto.
Deus não merece o lugar que está. Deus não merece o trono. Ele que está. É assim que o rebelde age, tá certo? Agora veja só. Nós temos um caso que Jesus estava perante o sumo sacerdote e em Mateus 26, 62 a 64, diz que levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Observa só. O sumo sacerdote, a maior autoridade da terra naqueles dias, faz uma pergunta para Jesus e Jesus, guarda silêncio. Não respondeu nada. Aí o sacerdote diz, e o sumo sacerdote lhe diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo. Aí Jesus respondeu. Por que isso? Porque quando o sacerdote se dirige a Jesus, Jesus conhece a sua autoridade. Ele é maior que o sacerdote. Aquele que exerce autoridade não tem que dar satisfação para aquele que está debaixo do seu comando, só se ele quiser. Tá? Por que o Senhor fez isso? Eu posso responder, se eu sou autoridade sobre alguém, eu posso responder se eu quiser. Senão eu posso dizer, porque eu quis. Eu não tenho que dar satisfação, explicação para você. Então Jesus não tinha que dar explicação para o sumo sacerdote. Pelo contrário. Né? Mas quando o sacerdote invoca o nome de Deus, quando o sacerdote diz, conjuro-te pelo Deus vivo, peraí. Aí Jesus é obrigado a falar. Por quê? Porque ele é doutrina dele. O Pai é maior que eu. Né? Então ele responde não para matar a curiosidade, dar uma resposta ao sumo sacerdote, mas porque ele invocou o nome do Pai. Perante Pilatos, em João 19:10, aconteceu algo semelhante. Pilatos diz assim: não sabias que eu tenho autoridade para te soltar? Ele disse assim: nenhuma autoridade teria se do céu não te fosse dada. Aí Jesus responde a Pilatos, não porque ele é autoridade romana, mas porque naquele momento ele estava revestido de uma autoridade do Pai para fazer aquele julgamento. E ele responde e dá a resposta e ensina, mostra a Pilatos o porquê que ele estava naquele lugar, porque o Pai, o céu, tinha liberado essa autoridade sobre ele. Senão ele seria como o Caifás. Ora, a origem da rebelião está em Satanás. Ezequiel 28, 11 e João 19, 10 a 11. Há dois tipos de pecados contra Deus. Agora chego naquele ponto. Vamos ver bem essa diferença. O primeiro pecado é contra a santidade de Deus. O pecado contra a santidade é uma questão moral. Perdão até 70 vezes 7 no dia. Certo? Agora, a rebelião é a quebra de um princípio. Não é um pecado, não é uma questão moral. É uma questão, contra a autoridade. Né? Aquele que se rebela constitui-se inimigo de Deus. E contra uma autoridade, pastor, eu quero que quem está me ouvindo preste atenção nisso. Eu ensino isso há muitos anos e já encontrei gente madura, crente madura, que não entendeu. Mas não é porque ele não entendeu que eu vou deixar de falar. Certo. Pecado contra a autoridade não tem perdão. Pecado da rebelião não tem perdão. Tem julgamento. Julgamento. E eu vou explicar isso, por isso que eu peço a atenção de todos, para não sair por aí dizendo, falando o que eu não disse, colocando palavras
que eu não falei, né? Então veja só, pecado contra a santidade é uma questão moral. Se arrependeu, pede perdão, Deus perdoa. Mas pecado de rebelião, que é um levante contra uma autoridade, não tem perdão, tem julgamento. E a sentença, no julgamento, a sentença é proporcional ao grau da rebelião, né? Então, tem graus, a rebelião tem graus. Pode ser um grau mais leve, um grau maior. Dois exemplos de grau leve e grau maior. Miriam, Números 11, eu tenho o texto aqui, deixa eu ver se eu acho. Números, capítulo 12, versos de 1 a 16. Ok. Miriam não gostou quando viu que o seu irmão Moisés, que era a autoridade estabelecida por Deus, estava para casar com uma cuxita. Cuxita era uma descendente de Cush, uma africana. A mulher de Moisés havia morrido e o Moisés resolveu casar de novo. Quando Miriam viu isso, que Moisés, em vez de casar com alguém da tribo de Israel, foi buscar uma cuxita para casar, a Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, em vez de chamar o irmão lá no canto, falar: meu irmão, tá uma fofoca terrível aí no meio do povo por causa dessa mulher. Meu irmão, pensa direito, não faz isso. Não case com essa mulher. Vê se acha uma outra aí do povo de Israel mesmo. Mas menos essa cuxita, porra. Não, ela em vez de fazer isso, ela logo pôs em dúvida a autoridade de Moisés. Ela chamou Arão, irmã mais velha, ela achou que ela tinha autoridade. Ela chamou Arão, compartilhou com Arão e disse assim: Deus não fala com a gente só com Moisés. Deus fala conosco também. Eu também sou profeta. Você também é profeta. Vamos fazer o seguinte: vamos tomar a autoridade de Moisés e vamos tirar ele da liderança e nós vamos dirigir esse povo, vamos guiar esse povo para a terra prometida, porque Moisés já perdeu a autoridade, Moisés não tem mais autoridade moral para governar, não está escrito todas essas coisas, tá? Mas quando você estuda sobre rebelião, está inserido no contexto essa possibilidade, né? Aí, o que aconteceu? Deus ouviu e não gostou. Miriam ficou leprosa. Por quê? O pecado de rebelião não tem pecado, tem julgamento. Quando Moisés viu Miriam leprosa, correu lá e disse: Senhor, por favor, Miriam. Deus disse: espera aí. Se o teu filho cuspir na tua cara, você vai deixar por isso mesmo? Você sabe que o cuspir na cara, esse é um ato de rebelião do filho contra o pai, né? É um desafio. Eu não respeito você. Você não manda em mim. Eu não te obedeço. É uma rebelião. Então Deus disse: se o teu filho cuspir na tua cara, você vai deixar ele impune? Não. Quando eu falo com o profeta, eu falo por sonhos e por visões. Mas contigo, Moisés, com meu servo Moisés, não. Eu falo cara a cara. Qual foi a condenação? Deus disse assim: olha, separa Miriam do povo. Eu quero ela fora do arraial. E o povo, por 7 dias, não pôde dar um passo. O povo ficou empacado. Houve um atraso na viagem de no mínimo 7 dias. Até completarem os 7 dias que Deus havia dito que Miriam ficaria leprosa por 7 dias. Se a gravidade dessa rebelião de Miriam, Deus achasse que ela deveria morrer leprosa, ela iria morrer leprosa. A gravidade da rebelião de Lúcifer foi tão grande que Deus, no julgamento, condenou Lúcifer ao lago de fogo. Né?
ao lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre, e expulsou o Lúcifer do céu. O Lúcifer perdeu toda a sua posição, né? Tanto que a Bíblia diz assim, pastor, se Deus não perdoou a anjos quando pecaram, né, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então, essa coisa é muito perigosa. E quando eu falo em rebelião, em grau de rebelião, eu gosto de citar um exemplo que nós tivemos no Brasil, que eu acompanhei na década de 90. Você deve ter acompanhado, pelo menos você vai lembrar dos personagens que eu vou falar aqui, porque são públicos, tá? O que aconteceu na década de 90? O Fernando Collor de Mello era o presidente. Logo a seguir, o seu irmão, Pedro Collor de Mello, apareceu na televisão desafiando o irmão. Pouco tempo depois, ele apareceu com câncer. Lamentavelmente, ele acabou morrendo desse câncer. Um outro detalhe, o senhor Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados na época, liderou uma campanha nacional para derrubar o presidente. Porque um dos quesitos para se tirar um presidente é o povo ir para a rua e pedir o impeachment. Aí o Congresso ganha força e consegue jogar para frente, né, o processo de impeachment. Ulisses Guimarães levou multidões, todos aqueles homens famosos da época acompanharam Ulisses Guimarães e conseguiram o impeachment do Collor de Mello. Eu não estou dizendo que o presidente Collor era um santo. Sim, não merecia. Teve os seus erros, teve, mas vem cá, ele era o presidente da República, né? Eu sempre digo, não importa qual o Fernando que está sentado lá, se é o Collor ou o Henrique, mas o Fernando que senta lá, depois que senta, ele é o presidente. Eu sempre ensinei isso. Você pode criticar o Lula o quanto quiser, né? No passado, quando o Lula era candidato. Mas quando ele sentou lá, ele deixa de ser o Lula. Ele é o presidente da República, né? Existem meios legais? Sim, claro que existe. A Constituição dá meios legais para se afastar um presidente. Mas rebelar-se contra a autoridade do presidente é um fato diferente. Resultado, pastor, todos os homens que se envolveram com Ulisses Guimarães tiveram ou fins trágicos ou simplesmente desapareceram da política brasileira. E o próprio Ulisses Guimarães, lamentavelmente, sofreu um acidente, lamentavelmente. E devo dizer, se alguém achar que eu era contra o Ulisses Guimarães, eu era eleitor do Ulisses Guimarães. Eu gostava do Ulisses Guimarães. Eu fui eleitor dele muitos anos, muitas vezes. Eu gostava também. Né? Eu falo com pesar, eu não falo com satisfação. Eu estou usando esse ato apenas e tão somente para ilustrar o que eu entendo de consequências que vêm sobre pessoas que se rebelam contra uma autoridade constituída. Infelizmente, nem o helicóptero que o ex-presidente da Câmara viajava se achou até hoje. Então, é muito sério. Então, membros, igrejas fundadas, pastor, baseadas em levante contra a autoridade constituída, não tem como ser abençoada. Pastor que exerce autoridade e não tem alguém a quem ele possa prestar contas, ele exerce uma autoridade sem legalidade. Por quê? Todo aquele que está debaixo de autoridade, todo aquele que exerce autoridade tem que estar debaixo de autoridade. Por isso que é muito importante um pastor fazer parte de uma equipe apostólica.
não de um apóstolo. Porque nós temos hoje aí apóstolos que são verdadeiros ditadores, não é? Mas equipe apostólica, uma equipe plural de apóstolos, sabe? Que dê cobertura, cobertura ministerial, cobertura espiritual para aquele pastor e para aquela igreja. É assim que funciona. Quando 2 ou 3 homens de Deus, 2 ou 3 apóstolos, pastores se reúnem e criam uma equipe apostólica, né? Essa equipe apostólica vai estar debaixo da autoridade bíblica, debaixo da autoridade de Deus. É assim que deve funcionar. Mais um exemplo para a gente chegar no final. Eu vou ter que pular muita coisa aqui. Davi e Saul. Ora, Davi foi ungido rei uma semana depois que Saul havia sido ungido. Uma semana depois, o reino de Saul já foi rasgado. Mesmo assim, Saul reinou como capitão por 40 anos. E Davi esperou todo esse tempo para assumir a sua posição de rei. Saul ficou terrivelmente endemoniado. Quis matar Davi muitas vezes. E Davi, muitas vezes, teve oportunidade para matar Saul. Ele poderia dizer, eu vou matar Saul porque eu sou o rei. Deus rasgou o reino dele, né? Não sei se poderia, mas veja só. Nós encontramos em 2 Samuel 11, de 1 até 27, e também 1 Samuel 13, 8, de 15, 22, 23, textos que nos mostram isso. Numa das oportunidades que Davi teve para matar Saul, ele até cortou um pedaço da orla das vestes de Saul, e a orla era símbolo de autoridade, né? A autoridade era representada na borda da orla, era um tecido diferente, costurado assim. Davi cortou um pedacinho e mostrou para Saul, e Saul disse, você é muito fiel, você é muito justo, você teve autoridade, a oportunidade de me matar, e você não me matou. E sabe que Davi respondeu? Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Olha, Saul era endemoniado, mas Davi reconheceu que mesmo endemoniado, ele era ungido do Senhor. Ele disse, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Esse ai de mim deveria estar na boca de todos os crentes, de todos os pastores, de todos os líderes. Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Por que você acha que os demônios obedecem ao nosso comando? Porque nós gritamos? Não, por causa da autoridade e do óleo que está sobre nós. É que quando damos uma ordem, os demônios obedecem. Quando falamos em nome do Senhor Jesus, os demônios precisam saber que nós estamos submissos a Jesus. Porque se não estivermos submissos à autoridade de Jesus, vai acontecer igual aos filhos de Sebas. O demônio vai dizer, eu conheço a Jesus, né? Sei quem é Jesus e conheço Paulo, sei quem é Paulo. É o contrário, eu conheço a Jesus e sei muito bem quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Eu não estou vendo autoridade nenhuma sobre vocês. Vocês são rebeldes, vocês estão de briga lá, vocês não obedecem ninguém e quer mandar em mim? Não, em mim só manda quem obedece. Tipo assim, não é verdade? Então é isso. Eu estou pulando aqui. Satanás foi expulso porque desafiou a autoridade de Deus. Geralmente quem se rebela é aquele a quem Deus confiou alguma coisa. E tem que fazê-la debaixo da autoridade de alguém. Olha aqui. Uma dica é o seguinte. Quando você receber uma função na igreja, quando você for escolhido para fazer alguma coisa na igreja, nunca, preste atenção que eu vou repetir, nunca, jamais diga, eu vou mandar em quem? Eu vou ser líder de quantos? Mas a primeira pergunta que você deve fazer é, a quem eu estarei submisso? Quem será o meu líder? Essa é a pergunta que você deve fazer. Então, se você receber alguma função na igreja, fale isso. Outra coisa, nós temos na Bíblia
em Levítico 10, 1, 2, a história dos pastores, dos filhos de Arão, Nadab, né? Nadab e Abiú. Esses homens aí, esses dois pastores, eles viram que o Arão, seu pai, tinha a função de queimar incenso. Entrava lá na tenda e queimava incenso, que era um ato de adoração perante o Senhor, que representava as nossas orações e tal. Esses meninos aí, já rapazes, eles devem ter pensado, se o meu pai faz isso, eu também posso. Um dia estavam bêbados, entraram na tenda e cada um pegaram o seu incensário e botaram fogo. E está escrito lá, o que Deus não lhes havia permitido. Por que não havia permitido? Eles tinham cada um o seu incensário, mas funcionava da seguinte maneira. O Arão pegava o seu incensário, porque ele era o sumo sacerdote, botava fogo no seu incensário, e com as brasas do seu incensário, ele acendia o incensário dos outros 3 filhos. Eles acharam que podiam fazer isso. O que aconteceu? Caiu fogo sobre eles, eles foram queimados lá dentro. E Deus disse para Arão, não chore, não chore, eles são rebeldes. Então veja só, é assim que os crentes devem funcionar. Pastor, eu espero um dia ter o prazer de ir na sua igreja, né? Quem sabe até ministrar aí. Você há de perceber, sempre que eu vou ministrar, eu ministro debaixo da autoridade do pastor que me convidou. Ele é a autoridade da igreja, não sou eu que chego lá. Opa, o Rui é convidado, não. A autoridade tem que ser respeitada. O meu incensário só vai pegar fogo se eu levá-lo ainda sem brasa ao seu incensário e você colocar a brasa no meu incensário. É assim que funciona, que a autoridade funciona, tá? A rebelião, ela é como pecado de feitiçaria, né? Está escrito. Outro exemplo. Jesus, eu gosto de usar essa expressão, Jesus, ele não trouxe obediência numa mala lá do céu. Lá em Hebreus capítulo 5, diz que Jesus aprendeu a obedecer. Então vamos lá. Isso é um ponto muito importante, porque se Jesus aprendeu a obedecer, significa que obediência é algo que se aprende. E quando se aprende sobre obediência, e quando se aprende a diferença entre obediência e rebelião, nós vamos ter mais cuidados ainda e vamos poder identificar os focos de rebelião entre nós. E ao identificá-los, vamos fugir deles. Porque qualquer rebelião que se manifeste na igreja, na indústria, no país, aquela rebelião será julgada e receberá uma condenação, que vai desde um afastamento, usando o caso de Miriam, de 7 dias, ou a expulsão de dentro do próprio céu, como aconteceu com Lúcifer. Porém, se aprendermos a obedecer, nós serviremos ao Senhor debaixo desse princípio maravilhoso de autoridade e submissão. Eu espero que você aprenda a obedecer e seja mesmo obediente e não rebelde. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que bênção, rapaz, que aula, hein? Que aula abençoada. Aprendemos muito hoje. E quando o senhor vir para cá e Deus preparar para vir para Arandu, será uma honra ter o senhor aqui no final de semana, fazer um sábado e domingo, de 3 ministração, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, seria muito bom para nós. Vamos orar sobre isso, né? Vamos orar. Deus